Eu vou te contar uma história que parece muito simples, mas quando você percebe o que está acontecendo, vai dar um frio na sua espinha. E eu já aviso, presta atenção no número do quarto, porque ele tá aí não é por acaso. Vamos lá contar essa história para você. A história, ela começa na seguinte cena. Um homem, ele entra no motel, ele pede para falar com o gerente. E o gerente, ele vem cordial e o homem pergunta, né? O quarto 39, ele está vago? E o gerente responde, sim senhor, ele está vago. E o homem continua, eu posso reservar? Claro que pode. E aí ele agradece. Até aí, nada estranho. Mas antes de subir para o quarto, o homem faz um pedido inesperado. Ele disse o seguinte, eu preciso de uma faca preta, uma garrafa e um pano branco. Faca preta, garrafa, pano branco? O gerente estranha, mas ele concorda. Entrega tudo e observa o homem subir. E o homem, ele entra no quarto 39. E o mais esquisito, ele não pede comida, ele não pede absolutamente nada. Ele fica lá dentro, em silêncio. Só que depois da meia-noite, o gerente começa a ouvir barulhos no quarto. E neste momento, ele começa a ouvir inclusive gritos, pessoas pedindo socorro, como se tivesse alguém sofrendo dentro do quarto. E o gerente, ele fica travado, mas ele pensa, vai que é alguma brincadeira, vai que é alguém exagerando, ele espera pelo menos, não é verdade? E de manhã, o homem aparece, entrega a chave e diz que vai embora. O gerente, curioso e assustado, ele pede, posso ver o quarto primeiro? Óbvio, para poder fazer a vistoria. Ele abre a porta do quarto 39. Tudo normal, nada quebrado, nada fora do lugar, nada de sangue, nada de bagunça, como se a noite tivesse sido perfeita. O cliente, ele paga a conta, dá uma boa gorjeta pro pessoal da limpeza e vai embora sorrindo. Só que acontece o seguinte, o gerente, ele fica confuso, porque ele jura que ele ouviu aquelas gritarias, aqueles sussurros, mas ele não comenta nada pra ninguém. E começa a duvidar de si mesmo. Será que eu imaginei? Será que eu tô ficando louco? Ele não sabia o que propriamente tinha acontecido. Só que aí passa um ano, e um dia, o mesmo homem, ele volta. E a primeira frase dele é a mesma. Qual que era? O quarto 39 está vago? E o gerente engole seco. Ele diz que sim. E acontece de novo. Posso reservar? Pode. Obrigado, ele agradece. Só que, antes de subir, você já sabe o que propriamente ele pediu. O homem pede as mesmas coisas. Faca preta, garrafa, pano branco. E o gerente ficou confuso. Mas dessa vez, o gerente, ele não dorme. Ele fica de plantão, esperando o momento exato, esperando o motivo, esperando a verdade. E quando dá meia-noite, os barulhos voltam naquele quarto. Mas agora é pior. As vozes, elas são mais fortes. Os gritos parecem mais próximos. E o desespero é muito maior. Só que, de novo pela manhã, o homem, ele desce tranquilo. Ele paga a conta, deixa uma gorjeta ainda maior do que o ano anterior e vai embora sorrindo. E o gerente, ele entra no quarto e de novo, nada. Tudo comum nesse quarto, tudo certo nesse quarto, como se ele não entendesse. Nada que explicasse aquelas vozes depois da meia-noite. Nada que explique aquele sofrimento que estava acontecendo naquele quarto. E aí o gerente começa a se perguntar, por que o quarto 39? Por que o pano branco? Por que a faca preta? Por que a garrafa? E por que essas vozes? Ele pesquisa, ele tenta entender, ele procura explicação em tudo e simplesmente ele não encontra. Até que chega agosto e o homem volta para esse motel. E dessa vez ele pede para falar com o gerente, olhando nos olhos do gerente. E ele diz o seguinte:
Se eu te contar o segredo, você promete que nunca vai contar para absolutamente ninguém? O gerente, tremendo, ele responde: eu prometo, eu nunca vou revelar para absolutamente ninguém. Então, finalmente, o homem conta o segredo. E ele olha e diz o seguinte: só que tem um detalhe. O gerente era uma pessoa íntegra, confiável, e até hoje ele nunca revelou o segredo para absolutamente ninguém. O que isso significa? E agora, quando ele revelar o segredo, eu vou contar para vocês. Por que eu tô contando essa história? É muito importante a gente poder entender que essa história te prendeu até aqui. Por que ela te prendeu? Porque qual é a teoria que ela vai aprender? O que você acha que tinha por trás do quarto 39? Lembra, os livros podem fazer loucura. 10 minutos de leitura por dia mudam a mente de um jeito que pouca gente percebe. Todas as histórias, elas são isso, são ficções, são leituras, imaginação. E a gente vê vídeos, mas os livros, eles transformam. A gente usa a nossa imaginação para que a gente possa realmente vivenciar coisas novas, inclusive aumentar nosso capital social em vários tipos de leitura, pessoal. Gostou dessa história? Curta, comente, compartilhe, para que a gente possa continuar conectados na rede social, pessoal. Um forte abraço, até a próxima. Oi, eu ando à procura de felicidade, mas não sei por onde começar. Você tem alguma dica? Claro! Já ouviu falar do livro Onde está a Felicidade? É um guia prático que nos ajuda a refletir sobre o que realmente valorizamos. Ah, interessante. Mas como é que eu posso aplicar isso na minha vida diária? Basta começar a ler e seguir as narrativas. Elas visam conectar você com sentimentos e ajudar a definir o que é felicidade para você. Isso soa bem. E é fácil de entender? Sim, é escrito de maneira envolvente, para que todos possam se identificar e refletir sobre suas próprias vidas. Perfeito! Vou conferir. Afinal, quem não quer ser mais feliz? Exatamente. Podemos todos encontrar a nossa felicidade, só precisamos do caminho certo.